colocou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Meus irmãos, nós somos muito influenciáveis. Eu tenho dito isso corriqueiramente. Sempre que nós podemos, nós somos influenciáveis, principalmente quando essa influência é para o mal. Eu me lembro de um pastor que me discipulou durante 3 anos. O filho dele havia saído, não estava na igreja, estava afastado dos caminhos do Senhor, e por influência de amigos, certa hora da madrugada, numa cidade grande, ele havia, junto com seus amigos, pegado um táxi, e ao descer do táxi, eles assaltaram o motorista de táxi. O motorista de táxi não tinha dinheiro na mão, mas chamou a polícia, e logo ele foi preso, e o que constava, que delatava a prisão dele, era apenas R$12 que havia no seu bolso, pelo simples fato de carregar aquele dinheiro. E naquela época ele ficou preso por um bom tempo, pelo simples fato de ter sido influenciado a fazer aquilo que não era o certo. Nós somos extremamente conduzidos a isso, porque essa influência está intimamente ligada ao nosso coração. Nós somos tendenciosos para o mal, e o que nos faz sermos, muitas vezes, voltar para o bem ou fazer o bem, é aquilo de fato que Deus gera em nossas vidas. Ou seja, a partir do momento que nós temos Deus sobre o nosso coração em primeiro lugar, Ele começa, através do Espírito, nos direcionar a fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom. Mas em muitos casos também, ou melhor, nos casos das pessoas que não conhecem ao Senhor, quando eles fazem algo de bom pelo próximo, ajudando as pessoas, isso também vem de Deus, porque isso se chama graça comum. É isso que faz com que nós não sejamos influenciados a lutar uns com os outros, porque o nosso pecado grita e nos conduz a agir de forma errada, agir de forma que não convém. Talvez você olhe e pergunte, mas por que se dá de tudo isso? Qual é o motivo de nós sermos dessa forma? Por que nós temos isso dentro do nosso coração? Ou talvez você olhe para você e diga assim, mas pastor, eu sou uma pessoa boazinha, eu sou uma pessoa que agrada aos outros, eu sou uma pessoa que respeita os outros, eu sou uma pessoa boa. Toda a bondade existente dentro do coração do ser humano, ela provém única e exclusivamente de Deus, por causa do texto que nós acabamos de ler. O livro de Gênesis significa início, significa origem, é o início de todas as coisas. E o início não somente da criação do mundo, de todas as coisas, mas também o início da humanidade. Ali nos mostra como Deus cria o homem, como Deus cria a mulher, e como Deus dá uma ordem para que eles viessem a crescer e se multiplicar. O livro de Gênesis também traz a criação do povo de Israel, o homem já criado, mas a criação do povo eleito de Deus, onde Deus fala com Abraão para sair de sua casa, do meio de sua parentela, e ir para uma região onde ele não conhecia, onde os seus olhos não via, e ele simplesmente por ouvir a Deus, por ser chamado por Deus, ouvir a voz de Deus, ele sai em direção a uma terra que Deus havia preparado para ele e para o seu povo. Essa criação nos mostra o porquê do livro de Gênesis, um livro que provavelmente foi escrito por Moisés. E talvez você olhe e diz assim, mas como Moisés pode ter escrito tudo isso? Como ele sabia? O próprio Deus trazia isso a Moisés. E a história nos mostra, os historiadores, melhor dizendo, nos mostram que muitas vezes esses homens que escreviam, principalmente o Antigo Testamento, eles escreviam sem muitas vezes entender o que Deus estava dizendo, sem saber aquilo que de fato Deus estava dizendo, mas é certo que era algo inspirado por Deus. Nesse âmbito de criação,
Além do início, Gênesis irá nos trazer o relato de um outro início trágico, que trouxe morte, trevas, inimizade, tristeza, que só pôde ser contornado por Cristo na cruz do Calvário. Sendo assim, Gênesis 3 nos mostra que a desobediência trouxe para o homem a morte, mas Cristo nos traz a vida. A desobediência trouxe a morte para o homem, mas Cristo nos trouxe a vida. Através da desobediência de Adão, todos pecaram, todos são carentes da glória de Deus. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 3, mostrando essa dependência exclusiva do homem a Deus. Todo ser humano pecou, ninguém é considerado justo. Paulo nos diz que não há um justo sequer. O que isso significa? O que diz, o que Deus está nos dizendo quando Ele diz, por exemplo, que Abraão era considerado como justo? Não significava que ele era um homem sem pecado, um homem que andava reto em seus caminhos, mas significa que ele era um homem que ouvia a voz de Deus, direcionado por Deus, justificado por Deus. Esse trecho nos traz lições que devemos aplicar para que possamos receber a vida, para que nós possamos sair da morte em direção à vida. A primeira das lições, de fato, é que nós temos que ter cuidado a quem nós estamos dando ouvidos. Eu peço a você que reflita no cenário em que o texto foi escrito. O homem e a mulher ainda se encontravam no Éden. Eles estavam ali em um lugar onde não havia dor, onde o pecado não havia sido estabelecido, onde não tinha algo dentro de si que o conduzia ao mal. Agostinho de Hipona cita em uma de suas cartas que o mal, ele é como a escuridão. Ele é a ausência da luz. A escuridão não é algo, mas é a ausência de algo. Ou seja, da mesma forma que o mal, que o bem é algo, o mal é a ausência de tudo isso. Ou seja, ao ponto de a mulher não estar fazendo aquilo que era o certo, não estar junto do seu marido, não estar cuidando daquilo que Deus havia dito, estar dando ouvidos a outra coisa que não fosse a voz e a obediência a Deus, o mal passa a reinar sobre o seu coração e conduzi-la de fato ao erro. Isso só nos mostra o quanto nós somos influenciados. Não existia pecado, eles ainda não estavam entendidos ao mal, mas a palavra de Deus nos mostra que o diabo, que já havia caído, ele se traveste de anjo, de serpente, e ali naquele momento ele começa a fazer tudo aquilo que ele precisava para conduzir a mulher à desobediência. E não somente isso, mostrar que o homem, que era para ser o cabeça daquele momento, que deveria ter tido pulso firme em conduzir a sua casa, simplesmente se deixa também influenciar. O verso 1 diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma das árvores? O diabo começa distorcendo aquilo que Deus havia dito. Deus havia dito à mulher, falou assim, olha, e ao homem, olha, vocês podem comer de todos os frutos que existem aqui dentro desse jardim, inclusive do fruto da vida. Deus havia permitido que eles comessem de todos, apenas um, vocês não podem comer. Mas o diabo distorce. É verdade que Deus disse, não coma do fruto nenhum do jardim. As palavras do diabo para aquela mulher simplesmente começam a colocar dúvidas sobre aquilo que Deus havia dito. Quantas vezes nós não somos desse jeito? Deus fala conosco através das Escrituras. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o caminho que nós devemos andar. Nós sabemos quando, por exemplo, nós estamos dando o nosso ouvido a uma fofoca. Nós estamos dando ouvido a ser influenciados a fazer aquilo que não agrada a Deus.
Nós sabemos quando nós estamos errados, e mesmo assim, nós damos ouvidos àquilo que não é o propósito de Deus. Nós passamos a levar importância àquilo que nos agrada, em vez de viver aquilo que de fato agrada a Deus. O questionamento distorce o que Deus havia dito. Ele vem nos mostrar de uma forma clara que a intenção do diabo sobre a vida daquela mulher. Ele vem nos mostrar, do verso 2 e 3, a resposta acerca da mulher. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim pode comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. A mulher não somente diz aquilo que Deus havia dito, mas ela acrescenta. A palavra de Deus, ela precisa ser reta, ela precisa ser objetiva, ela não poderia ter continuado essa conversa. Ela traça um diálogo numa roda de escarnecedores, em alguém que estava ali pronto para distorcer aquilo que Deus havia dito. Não é isso que o Salmo de número 1 nos diz? Não se assente, não pare na roda dos escarnecedores, não dê ouvidos aos zombadores. É a palavra de Deus nos mostrando aquilo que nós devemos ser e como nós devemos viver. A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim você pode comer, mas não pegue nem toque. Deus não havia dito isso. Então a serpente começa, a partir desse momento, quando ela vê que o coração daquela mulher já está mais vulnerável, ela começa o seu plano, a mostrar as suas garras. Ela começa a trazer não somente dúvidas à cabeça da mulher, mas ela começa a distorcer aquilo que Deus disse. Ela começa nesse momento, a partir do verso de número 4, a mostrar que a palavra de Deus não era verdade. Ela começa a confrontar aquilo que é a verdade de Deus. E por isso ela diz: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aquilo que era a voz de Deus passa a ser questionado. Aquilo que era a voz de Deus passa a não ser mais uma verdade absoluta. O diabo coloca em xeque aquilo que era a voz ou a palavra de alguém que era irrepreensível, de alguém que é justo, criador de todas as coisas. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós colocamos em xeque aquilo que é a voz de Deus. Deus nos fala acerca de determinadas situações, nos confirma como nós devemos viver em santidade, em retidão, nos arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados, mas nós damos vazão muitas vezes ao nosso sentimento. Nós damos vazão àquilo que de fato nós queremos, em vez de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Isso tudo por causa do estado que nós vemos aqui nesse momento. A única verdade que o diabo poderia ter dito aqui nesse momento é o que está no verso de número 5. Ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Não foi isso que aconteceu? Deus havia colocado um homem e a mulher num lugar onde eles estavam protegidos de si mesmos, onde eles estavam sendo colocados em um lugar onde não haveria dor, onde a morte não havia inaugurado. O próprio Agostinho de Hipona vai dizer que a única vez que o homem teve o livre-arbítrio, ele colocou tudo a perder, porque a liberdade que ele tinha ali naquele momento fez com que ele colocasse nós na situação que nós estamos. Ou seja, nós passamos a ser conhecedores daquilo que é certo e que é errado, e mesmo sendo conhecedores daquilo que é certo e que é errado, nós passamos a muitas vezes escolher o que é errado. Por que por muitas vezes nós carregamos
uma mágoa dentro de nós, por anos e mais anos, sabendo que o certo é perdoar. Por que que muitas vezes eu prefiro não ajudar o próximo pensando em mim mesmo, se não é algo que vem de dentro de nós? Por que que muitas vezes, em vez de nós colocarmos em nosso coração fazer o que é certo, nós decidimos em fazer aquilo que é errado? Porque a nossa natureza nos conduz a isso, nos conduz a afrontar a Deus em tudo aquilo que nós deveríamos fazer. Eva come daquele fruto, porque aquele fruto era vistoso, era bonito, ela já estava influenciada por tudo aquilo, e ela não somente faz isso, mas ela também leva esse fruto ao seu marido. O verso 6 diz: vendo a mulher a árvore, que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meus irmãos, imagine diante de uma vasta fartura, diante de tudo aquilo que o ser humano tinha em suas mãos, ele poderia viver de uma forma maravilhosa, como nós iremos viver quando nós estivermos com o nosso Senhor, onde num lugar onde não existia injustiça, um lugar onde Deus pairava e vinha conversar com eles na viração do dia, mas ele olha para aquilo que não podia, e simplesmente quer fazer aquilo que não pode. Vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também o marido e comeu. O problema não era simplesmente comer do fruto, mas era desobedecer aquilo que Deus havia dito. Deus havia dito: não comas dessa árvore, você não pode comer. Era a voz do Pai dizendo, trazendo uma ordem específica. E como toda ordem, quando a ação é no imperativo, existe uma consequência, e essa consequência pode gerar uma situação para toda a vida. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Os olhos deles naquele momento se abriram. Ali naquele momento foi inaugurado as trevas na vida do ser humano. A partir daquele momento, todos os que eram nascidos de Adão, ou seja, todos nós que fomos nascidos de Adão, passamos a herdar essa natureza, essa genética pecaminosa. Por isso, Jesus, quando nasce, ele não nasce de uma relação conjugal, mas ele nasce do Espírito, porque ele não nasce de Adão, mas ele nasce de Deus. Ele era o Filho unigênito de Deus, e por isso ele não tinha pecado. E ele, como Deus e Filho de Deus, por ser Deus, ele nos ensina o caminho. Ele vem nos mostrar o caminho que nós devemos andar, como nós devemos proceder e para onde nós devemos ir. Ele vem nos mostrar que o pecado inaugurado pelo homem é aquilo que irá nos destruir, é aquilo que vai nos levar a uma condenação eterna. O pecado vem nos matar, vem nos destruir. E eu quero que você hoje saia daqui pensando em quem você tem dado os seus ouvidos, para quem você tem emprestado os seus ouvidos muitas vezes, onde você simplesmente coloca em xeque aquilo que é a vontade de Deus. Durante todo o ano, nós temos falado sobre meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus significa você abrir a sua Bíblia na sua casa, ou prestar atenção na mensagem que está sendo pregada aqui nessa noite, na quarta-feira, você separar um tempo junto com seus filhos, junto com sua família, ler a palavra de Deus e refletir no que ela está te dizendo.
pensar naquilo que Deus está te falando, porque de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, e somente essa palavra pode transformar essa morte que existia dentro de nós, porque é a palavra que nos traz a vida. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se nós não tivermos com Jesus, se nós não meditarmos em sua palavra, essa natureza, essa genética herdada irá nos conduzir ao inferno. Isso é uma realidade, isso é um propósito, isso é algo certo às nossas vidas, porque os nossos olhos foram abertos. Eu, com as minhas heresias, esses dias, analisando esse texto, comecei a pensar como que isso se dá na nossa vida, e pensando muitas vezes na Maria Lívia, minha filha. A cabeça dela, muitas vezes, os olhos dela não se abriram ainda para aquilo que é certo e que é errado, mas a sua natureza pecaminosa conduz ela ao pecado, e o que faz ela ser salva hoje é simplesmente o fato dela entender quem é Deus da vida dela. É o fato delas ter a inocência dos seus olhos ainda não serem abertos. Porque todo ser humano, pela misericórdia de Deus, nasce com essa consciência acerca de Deus. Deus se revela na criação, nas escrituras e naquilo que Ele criou, na própria natureza. Deus não deixa com que nós sejamos inculpáveis dos nossos próprios erros. Por isso, os nossos olhos se abriram. Nós passamos a saber o que é certo e o que é errado. Nós sabemos quando nós estamos no caminho certo, e nós também sabemos quando nós estamos errados. Derek Kidner diz assim, que o casal deixa de ouvir a Deus para ouvir ao diabo. Quando nós passamos a agir principalmente por influência, nós passamos a não mais ouvir a Deus para ouvir o diabo. Meus irmãos, eu trabalhei com jovens a minha vida toda, e a gente notava de uma forma clara quando o jovem estava se afastando dos caminhos do Senhor. E a maioria das vezes era quando eles começavam a dar ouvidos aos seus amigos de fora da igreja, de fora da casa do Senhor. Pastor, mas isso significa que nós não devemos nos relacionar com as pessoas de fora? É claro que não. Mas a nossa obrigação como cristão é colocar Deus numa prioridade tão grande, que nós passamos a influenciar e não ser influenciados. Nós passamos a falar para que eles ouçam, e não dar ouvidos àquilo que eles nos dizem, porque aquilo que nós temos é a vida, aquilo que nós levamos é a vida, mas aquilo que nós podemos receber, se nós dermos ouvido, com certeza será a morte, porque a desobediência trouxe a morte para o homem, mas Cristo nos traz a vida. E a segunda lição é que nós precisamos saber se nós estamos arrependidos ou dando desculpas. Nós precisamos saber se de fato aquilo que nós chegamos diante de Deus é um sentimento de arrependimento, ou se nós estamos simplesmente dando desculpas para aquilo que nós estamos fazendo. O verso 12 em diante, o verso 12 em diante diz assim: então o homem disse: a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: é a serpente que me enganou e eu comi. Vocês notam que não há um sentimento de arrependimento? Vocês notam que não há mais algo de cumplicidade? A palavra do Senhor nos diz que Deus vinha conversar e Ele se relacionava com o homem e a mulher. O próprio homem, no Gênesis 2, quando Deus cria a mulher, Ele diz: agora sim, essa é osso dos meus ossos. Ou seja, ele está alegre com a companheira que Deus havia dado a ele.
ele estava feliz com aquilo que Deus havia trago. Mas a partir do momento que o erro começa, ele passa a não mais olhar para dentro de si, mas ele começa a apontar o erro para outra pessoa. E na verdade ele não coloca mais a culpa na mulher, ele coloca a culpa em Deus. O problema, Senhor, é quem o Senhor colocou do meu lado. O problema foi a própria mulher que o Senhor tirou de mim, criou e colocou do meu lado. Ou seja, se eu estivesse sozinho, nada disso teria acontecido. Se eu estivesse sozinho, eu não tinha errado. Mas Deus não espera de nós desculpas. No capítulo 7 de Mateus, a palavra do Senhor nos diz que nós chegaremos, as pessoas, melhor dizendo, chegarão diante de Deus, e elas dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque Deus não está esperando de nós desculpas, Deus está esperando de nós um coração contrito e quebrantado. É isso que o Senhor está esperando de nós. O Senhor não quer saber se você acha que as coisas não vão dar certo. O Senhor não quer saber se você está com medo do futuro. O Senhor está te conduzindo a se arrepender dos seus erros e dos seus pecados e se voltar a Ele, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não vai contra a sua palavra. No dia do juízo não haverá coitadinhos, mas haverá pessoas que dobraram os seus joelhos e falaram: Senhor, eu não consigo, me ajuda a vencer os meus vícios, me ajuda a vencer as minhas fraquezas. O que nós precisamos muitas vezes não é de psicólogo. O que nós precisamos muitas vezes não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus na nossa vida. Se você está passando por um problema na sua casa, se você está passando por um problema, uma situação, seja qual ela for na sua vida, abra a palavra de Deus na sua casa, ore junto com sua família, pare de terceirizar a culpa e assuma a responsabilidade. O que o Senhor esperava daquele homem era chegar: eu errei, eu não estava junto com ela, a culpa é minha, que o Senhor me perdoe. Mas simplesmente é uma terceirização. E quantas vezes nós não somos desse jeito? Você já parou para pensar que quando nós erramos, nós começamos a maquinar as situações? Não, mas foi por causa de fulano. Não, fui eu que errei. Eu tive a oportunidade de viver isso, trabalhando uma vez numa empresa, e quem trabalha com transporte sabe que para poder deslocar uma carga, precisa do CTRC, que é como se fosse uma espécie de uma nota fiscal. Pelo menos há 10 anos atrás era mais ou menos assim. E aí, esse CTRC não pode faltar. E eu me lembro que eu liguei numa das filiais, perguntei, eu que fazia a distribuição, e eu perguntei para a mulher, falei assim: olha, tem bastante? Eu falei: tem bastante, dá para uns 30 dias. Passados uma semana disso, a mulher ligou desesperada, disse: olha, acabou o documento aqui, como é que nós vamos fazer? Eu falei assim: olha, vamos resolver. Isso era de manhã. Quando foi de tarde, por volta do almoço, melhor dizendo, a mulher do setor de recursos humanos me chamou na sala dela, e ela só não me chamou de santo, soltou o verbo e falou muita coisa. E quando ela acabou, ela me disse: você não vai falar nada? Eu falei assim: vou, a senhora está certa, eu errei, eu deveria ter consultado toda semana. E ela ficou mais irada ainda com a resposta que eu havia dado a ela. E ela me mandou sair de dentro da sala dela. Eu fui para a minha sala, achando que ia ser demitido. Quando foi após o almoço, ela me chamou novamente, e ela me disse assim: sabe o que me mata de raiva? É que eu esperava você ter me xingado toda, você ter respondido à altura, e você simplesmente disse que eu estava certa. Sabe por quê, meus irmãos? Naquele momento eu não queria terceirizar o erro. Eu quero mostrar para você que nós precisamos chegar diante de Deus com um coração voluntário. Pare de olhar para a circunstância que você está vivendo, que nós estamos vivendo, e possamos analisar e dizer: ah, mas é por causa disso, é porque eu tenho medo disso, é porque eu tenho medo daquilo.
Confie no Senhor, que o Senhor sustenta aquilo que é certo, aquilo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, o Senhor irá sustentar. Ele se agrada da obediência. Tem muitas pessoas que estão esperando a bênção de Deus, vivendo de forma errada. Mas a bênção de Deus só chega às nossas vidas se nós estivermos obedecendo a palavra dEle, se nós não estivermos fazendo do pecado a iniquidade, porque pecar, nós iremos pecar. Vocês acham que o Lucas não é pecador? Vocês acham que o Kenner não é pecador? Que a Laura não é pecador? Todos nós somos pecadores, carregamos isso dentro de nós. A diferença é analisar a palavra de Deus, refletir no que ela está nos dizendo, analisar o erro e não deixar com que ele vire uma iniquidade. Ou seja, eu achar que não tem nada a ver, que não tem problema, que eu posso viver dessa forma. A palavra de Deus nos mostra, do verso 14 em diante, que de fato a consequência chega. A conta chega e ela vem todos os dias, até a consumação. A Bíblia diz que eles foram expulsos do paraíso. A Bíblia também nos diz que eles chegaram e a mulher, a partir daquele momento, ela iria sentir dor na hora de ter os seus filhos. A serpente foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada, mas Deus, pela misericórdia, não amaldiçoou o homem. O homem, a partir daquele momento, iria ter que comer daquilo que a terra produzia, mas a terra iria trazer ervas daninhas. Do suor do seu trabalho ele iria comer. E não quer dizer que no Éden não tinha trabalho, mas no Éden não tinha fadiga, não tinha cansaço, não tinha dor e principalmente não tinha morte. Mas aqui nesse momento, não somente a dor, não somente o cansaço, não somente a tragédia do corpo físico, mas a morte impera sobre o ser humano. O homem que antes era a joia da coroa de Deus, agora ele precisa do seu Salvador. E Jesus, vendo que aquilo que domina o ser humano é o seu pecado, ele envia seu único filho a morrer por nós. E o sacrifício de Jesus foi algo tão perfeito, algo tão maravilhoso, algo tão grande, que ele, após morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia, ele olha para cada um de nós ainda, sabe que ainda existe dentro de nós essa natureza pecaminosa. Ele diz assim: eu vou deixar o Consolador para vocês. Esse Consolador é aquele que irá nos direcionar e nos convencer dos nossos erros e dos nossos pecados. É aquele que irá nos fazer ler a palavra de Deus e entender que Deus está falando comigo e não com o próximo. É esse Consolador que irá trazer aos nossos corações a certeza de que um dia Ele virá e Ele buscará aqueles que de fato se arrependerem dos seus erros e dos seus pecados. Por um homem, o pecado vem sobre a humanidade, mas por um outro homem, o segundo Adão, que Romanos vai nos dizer, vem a salvação de tudo isso, porque de fato a palavra de Deus nos mostra que a desobediência trouxe a morte ao homem, mas Cristo trouxe a vida. Mas essa vida só é para aqueles que estão no Senhor, que deixam ser conduzidos pelo Senhor, que são direcionados pelo Senhor, que têm a sua vida conduzida pelo Senhor. Por isso eu quero que você se coloque de pé.